Vamos lá? Então, esse foi definitivamente um chamado. Simplesmente, alguns eventos aconteceram para que eu chegasse aqui. Eu falo que é o efeito borboleta da vida, da Matrix, das coisas até que a gente pede para o universo, né? Mas estamos aqui para vocês, por vocês, aqui no canal do YouTube Evolução e Conhecimento. Então, se você chegou a este vídeo, continua presente aqui, porque provavelmente tem um presente para você. E hoje a gente vai desprogramar a Matrix. E eu coloquei justamente esse tema de transformação, que eu gosto de brincar com as palavras, eu gosto de estudar cada formação da palavra, porque ela diz muito sobre o seu significado, assim como eu sempre reflito com vocês, que todo nome tem um significado. Transformação. Então, arquivo confidencial, vocês logo mais vão entender o porquê eu vim até aqui falar com vocês sobre isso. E desprograma ação. Desprograma ação. Tira programa, um programa, ação da Matrix. Então, esse vídeo é um vídeo muito especial que faz parte também de uma das nossas aulas, todo domingo às 12 horas. Sempre que eu consigo vir até vocês, eu comunico, e quando não consigo, também eu comunico. Então, dando continuidade também, porque faz parte dessa aula, que a gente intitulou de Saindo da Matrix. Quem ainda não assistiu, fica o convite para assistir, está nas gravações ao vivo do canal do YouTube Evolução e Conhecimento. Então, a gente vai falar hoje sobre desprogramação da Matrix. Mas antes eu quero adentrar em uma história de uma pessoa, de uma personagem, que eu falo que, como o Shakespeare falava, né, que todos somos atores nessa nossa existência. O mundo é um palco, né? Então, eu quero mostrar para vocês sobre traços pequenos momentos, fotos, mas que falam muito sobre o passado e sobre uma mudança que ocorreu, né? Então, quem está aqui presente, eu não sei qual a sua faixa etária, mas se você estiver disposto, com certeza você está, senão você não estaria neste vídeo, a passar por essa transformação, por essa mudança de mente, de corpo, de alma, enfim. Este é o momento. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar a tela. Daremos boas risadas também. Apresentar. Compartilhar a tela. Então, vamos lá. Vou só comentar, falar aqui com vocês sobre a formação das palavras. De repente, o meu telefone teve a ousadia de ouvir que eu estava falando sobre formação de palavras e me jogou o ao vivo do Teatro Mágico. E brinque com as palavras em suas músicas, né? Gosto de brincar com as palavras. Transforma suas canções em maravilhas, enfim, musicais. Eu cliquei aqui, o pessoal começou a comentar. Do nada surgiu Ouro Preto, foi maravilhoso. Gente, não é possível. O universo está super, ultra, mega sincronizado, né? Havia visto mais cedo um vídeo que apareceu no YouTube, né? Quando a gente vai assistir algum, sempre aparece alguma recomendação. Tinha lá, dia 26 de junho, e a lua nova, o que está acontecendo no céu? Lua nova para crescente, né? Mas enfim. Aí, enfim, quem ainda não contemplou a lua, por falar no enfim, eu fiz um vídeo aqui no canal do YouTube, eu tenho que falar sobre isso. E eu falo muitos enfins.
A gente estava ainda aprimorando o nosso vocabulário, né? Aqui com vocês nos primeiros vídeos. E fala sobre qual a semelhança e a diferença entre o couve e a escrivaninha. E esse vídeo, ele tem muito acesso, né? Inclusive, na época, quando eu gravei, eu não sabia que era uma curiosidade, não somente minha, mas também de muitas pessoas. Eu assisti o filme Alice nos Países das Maravilhas e me veio um insight dessa resposta que tanto, né, passou durante o filme, a pergunta, né? Me veio um insight e eu fiz esse vídeo, eu gravei aqui no canal do YouTube Evolução e Conhecimento, é um dos primeiros vídeos, né? E inclusive justamente sobre isso também que a gente está aqui para falar com vocês, só que eu estou abrindo as mensagens aqui, está demorando um pouco. Deixa eu compartilhar aqui, acho que agora vai. Então, deixa eu compartilhar a tela. Manter o número salvo. Então, deve ser essa aqui. Pronto, agora vai. Então, vamos compartilhar a tela. Tem um posicionamento meu mapa em Ares, no decanato, que não me deixa ter muita paciência. Mas a gente vai mantendo serenidade. Carregando a tela. Tudo bem, está com áudio. Então, deixa eu ver se dá para ver. Então, a imagem, ok. Então, esta foto aqui, gente, é de um tempo atrás aí. Quantas mensagens, misericórdias. É de um tempo atrás, é da época de colégio. Mas eu não sei se vocês estão reparando, né? Existe um antes de Jacilene antes e um antes e um Jacilene depois, né? E assim, nesta época aqui, eu não sabia, por exemplo, das minhas qualidades, daquilo que precisava melhorar. Ou sabia até mesmo, digamos que a minha balança estava mais assim. Jacilene tem muitos defeitos e poucas qualidades. Era assim que eu me enxergava a partir do ponto de vista das outras pessoas. E eu falo que foi assim, uma época muito difícil na minha vida. Por quê? Né? Quando eu começo a analisar essa Jacilene de antes, eu começo a olhar o olhar dela meio tristonho, aquele olhar meio abatido, sabe? Aquele corpo mais franzido, assim. E você fica pensando, né? O quanto que às vezes a gente se deixa impactar por aquilo que os outros falam pra gente. Isso eu tô comparando a Jacilene de antigamente, né? A Jacilene aqui tinha quantos anos? 16. Quem devia ter uns 15, 16, 17, alguma coisa assim. 16 anos, eu acho, por aí. Agora vamos para outra foto. Ó, essas meninas aqui de trás eram as meninas mais. Como é que eu posso dizer? Vocês assistiram aquele. Tem um filme. A gente tem um filme que fala sobre isso, mas é do mundo universitário, né? E tem um pessoal que é mais nerd, tem um pessoal que é mais apagadinho ali, tem um pessoal que são mais exibicionistas ali, né? Então são o pessoal, são as pessoas que são mais sociáveis, tecnicamente falando, né? São mais descoladas. O pessoal ali atrás era tipo isso. Então, assim, gente, para dizer que eu não estava fazendo nada nesse desfile cívico, inclusive, era tipo assim, os momentos de desfile cívico, né? Chegou o momento da humilhação. Eu vou me auto-humilhar para depois me exaltar. É muito louco isso, né? Mas é só para vocês entenderem como que às vezes a gente brinca com o nosso contexto de vida, né? Mas fiquem até o final que vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então, assim, o momento desfile cívico era o momento que eu tinha a oportunidade de tirar foto, porque fora disso a gente não tirava foto. A gente não tinha condições financeiras para estar tirando foto de tudo. Então, assim, para dizer que não estava fazendo nada, estava segurando, né?
o negócio da bandeira do colégio. Na verdade, era muita coisa, né? Você representar e você levar. Acho que era o nome do colégio, era o nome da banda que eu tava levando. Não recordo agora. Mas enfim, foi uma foto que tem por aqui. Essa outra foto aqui foi o meu batizado. Eu lembro com carinho desse momento, né? Apesar do meu olhar ainda de lado, assim, meu torto, né? Como a minha mãe gostava de falar. Meu olhar meio torto, assim. Não sei por que eu tinha esse olhar meio torto, né? Não sei. E meu irmão aqui do lado, perguntei para ele se eu podia gravar esse vídeo e postar isso. Né? Ele autorizou, meu irmão. E, assim, mas eu guardo com muito carinho, por quê? Né? Porque essa foto me traz um tanto de inocência, de pureza, né? Então, uma coisa que às vezes vale a pena manter em nosso coração. Apesar de eu estar com o rosto torcido. Mas eu quero justamente tocar nessas questões, nessas palavras, para vocês entenderem até onde a gente vai chegar por aqui. Essa outra foto aqui, gente, ali era a foto que eu era criança, né? Essa outra foto aqui foi da minha, acho que, adolescência. Tinha o quê? Uns 11 anos? Não sei, alguma coisa assim parecida. Mas vocês percebem, né? Não sei qual tipo de julgamento vocês estão fazendo, mas eu vou me auto-julgar, né? Até mesmo por aquilo que as pessoas falavam para mim, né? Porque era o posicionamento que eu tinha das pessoas que falavam para mim, somente a minha mãe. Meus braços tortos, né? Esse do lado é meu irmão. É, essa criança deve estar embelezando a foto, né? Não vou julgar meu irmão, mas eu vou me auto-julgar aqui, né? É mais fácil a gente julgar a si mesmo, né? E mais ético também. Meu irmão tá maravilhoso aí na foto, né? Mas vamos lá. Então, tava os braços para baixo. O que, que eu quero dizer para vocês? O posicionamento. Como que a gente se posiciona na vida? Antigamente eu tinha esse posicionamento aqui, ó. Né? Tudo é linguagem corporal. Tecnicamente falando, quando a gente se joga muito para baixo, é porque literalmente o nosso astral tá lá embaixo. Né? Então era assim que eu me sentia. E, enfim, uma foto assim que eu não tinha postura, né? Então eu simplesmente colocava o dedo ali no bolso. E essa calça, eu não lembro como que ela foi comprada. Provavelmente ela foi comprada junto à calça do meu irmão. Provavelmente foi um valor bem baixo assim, na época, financeiramente, que meus pais não tinham condição, né, financeira. Mais uma foto de desfile cívico. Essa foto aqui anterior, não recordo como que a gente adquiriu essas fotos, foi essas roupas, foi minha madrinha, nossa madrinha, não lembro. Essa daqui provavelmente comprou, não sei de que forma, não lembro, na época também, né, mas os recursos eram bem precários. Mais uma foto, né? Nessa fase aqui, eu acho que era tinha uns 8, 9, 10 anos, sei lá, alguma coisa assim, né? Meu cabelo, eu sempre tirava foto do mesmo jeito. Sempre tirava foto do mesmo jeito. Meu cabelo encaracolado, né? E daí foi justamente a partir desse momento também que meu cabelo começou a pegar esse formato. Ó, sabe por que eu tô falando com vocês essa questão de formato, jeito de ser, linguagem corporal? Porque tudo isso vai definir a gente. Por exemplo, esse cabelo cacheado aqui, eu não tinha ele. Eu adquiri nessa fase aqui, ó. Que a minha mãe, ela fazia. Tanto é que na parte de cima, né? Até hoje, o meu cabelo, ele não é cacheado na parte de cima, ele é cacheado nas pontas do cabelo. Então, assim, isso aqui fez parte também. Foi muitos anos, né? Utilizando o mesmo formato de cabelo. Não sei se na época era moda, enfim, né? Mas é isso aí. Essa daqui eu não lembro quantos anos que eu tinha também. O irmão sempre saindo ao meu lado, porque eu acho que era uma forma também de economizar na época, né? A gente sempre tirava foto junto. Desfile cívico. Também a gente tinha quase a mesma idade, né? 3 anos de diferença. Então, meu cabelo aqui parece estar penteado. Também eu acho que era mais jovem. Eu acho que devia ter uns 6 anos, 7 anos, por aí. E essas roupas, gente, essa daqui, eu lembro que eu acho que essa calça aqui foi emprestada da minha prima.
Esse sapato aqui provavelmente também foi emprestado, né? Tô falando de mim, não lembro do meu irmão, mas isso aqui foi tudo emprestado. E a farda o governo dava, né, na época. Deve dar ainda. Vocês entenderem o quão importante é a questão das políticas públicas, né? Mais uma vez, tão bonitinha, meu Deus, aqui eu vejo tão bonitinha criança, inocente, pura, né? Coração puro. Fala que as crianças, gente, precisam ser muito bem cuidadas. E assim, olhando meio que de baixo para cima, né? Era como que eu enxergava antes, né? Eu me enxergava muito numa posição de inferior, né? E às vezes isso é até mesmo do ambiente. Às vezes o ambiente faz com que a gente se sinta assim, né? Dessa forma. Olhar cabisbaixo e tal. Essa calça também provavelmente foi doada para esse momento, né? De desfile cívico. Essa daqui, outra foto, minhas sobrinhas gêmeas, lindas, maravilhosas. Estavam embelezando a foto aí, né? Hoje em dia elas estão bem grandes já, né? Cresceram, estão lindas, né? E meu irmão tá aqui também. E eu estou aqui, né? Olha essa foto aqui. Gente, se eu disser para vocês, nessa época, não, talvez foi mais lá na frente, que eu não comia, por que pareça, na época eu não comia legumes, né? Eu comia carne e tal, mas não comia legume. Foi nessa época que eu fiquei bem mal, tipo assim, quase, acho que foi nessa época, parecido, né? Tipo, anêmica, né? Quase, né? Quase anêmica, porque eu não comia legumes, olha o tamanho como que é a vida, né? Aí hoje em dia eu deixei de comer carne e como mais legumes, vegetais, essas coisas assim. E graças a Deus eu tenho uma saúde maravilhosa. Estamos aí na dieta vegetariana há um bom tempo, graças a Deus. Doando sangue, glória a Deus. Então, assim, aí, ó, passando aqui, foto, mais uma vez aqui. Por isso que eu falo, arquivo confidencial. Será que você tinha coragem de mostrar suas fotos? Eu confesso que por muito tempo eu tive vergonha dessas fotos. Hoje em dia eu tenho coragem de olhar para o meu passado. Eu falo que esse é o ano. Eu lembro quando eu comecei esse ano, eu falei assim: esse é o ano 9. E eu olho para o número 9, eu sei que esse ano 9, tipo assim, o número 9 é muito místico na minha vida. É tipo assim: toda pessoa tem um caminho, toda pessoa tem um número. E após essa questão da descoberta da sua numerologia, do seu nome, assim, da sua regência, do que rege sua vida, qual número rege sua vida, você começa a passar por essas transformações. Então, assim, fica o convite também que eu faça essa análise também, né, análise numerológica, do mapa numerológico, além da questão do mapa astral, né? Então, assim, logo iniciou, eu falei assim, nossa, esse é o ano novo, esse é o ano que você tem que cavar, você tem que ir lá fundo, você tem que ir fundo nos seus, nas questões de cura, de trauma, de infância, de para poder fundamentar, para poder formar uma base, né? Então, assim, esse é um ano para muitas pessoas de renascimento também. E havia coisas, apesar do meu nível de autoconhecimento, meu nível de trabalho, né, espiritual, essas questões todas, haviam coisas que estavam ali jogadas ainda que precisavam ser olhadas. E eu descobri isso este ano. Eu falei assim, gente, esse é um ano que você realmente precisa olhar para a sua criança interior, acolhê-la, né, e transformar aquelas questões kármicas ali, né? Esse é um convite aqui para você estar se olhando também, né? Olhando no seu profundo, na sua alma. Número 9 fala sobre isso. Então, essa é mais uma foto aqui de desfile, né? A minha cara, estava muito feliz, né? O meu irmão, disfarçadamente, estava olhando para baixo. E essa foto aqui, esse foi batizado meu irmão, minha sobrinha gêmeas. Três trem das unhas. Ó. Gente, olha essa foto.
Eu falei assim, meu Deus. Eu não lembro quantos anos que eu tinha nessa época. Talvez uns 12 anos, não sei. Algo assim parecido. Mas pelo menos estava sorrindo. Eu não sei o que aconteceu nessa época, mas eu estava sorrindo na foto. Meu irmão super sério, né, na foto. Mas eu sempre com os ombros assim, ó, arriados, né? Tipo assim, arriados. Deixa eu ver se eu encontro mais aqui. Tum, tum. Não, aqui não, aqui não. Aqui já é entregar tudo. Eu vou entregar o jogo agora. E aqui é outra foto. Também na lateral, né? Mas convenhamos que dá para chegar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar essa foto. E não deu para editar, não. Vou tentar compartilhar. Ó, eu bebê. Eu perguntei para minha mãe se era eu ou se era meu irmão, mas era bem gordinha, né? Bem gordinha. Minha mãe tinha bastante leite, graças a Deus, né? Aí deu bastante imunidade pra gente também, de alimento, né? Então, essa daqui era a nossa casa. Não lembro, 1995, então, será que eu tinha uns 2 anos aí? 97. Alguns anos, década de 90. Que era o pessoal que estava lá na minha casa, minha tia, meu tio, provavelmente, minha irmã, minha mãe aqui, com o pano amarrado na cabeça. Nessa época, provavelmente, até a minha fase de criança, adolescência, coisa que também acabou colaborando para a questão do meu braço, né? Na época, né? O tempo foi ajustando. Um mais para baixo e outro mais para cima, né? A gente carregava água de balde, a gente carregava água na cabeça, né? A minha mãe com esse pano aí na cabeça. Nessa época também eu acho que não tinha tantas políticas públicas assim, essa época eu era bebê, né? Enfim. Não tinha muitas políticas públicas, então as coisas foram acontecendo no decorrer do tempo, né? O Nordeste, querendo ou não, naquela época lá, passou por muitas questões, né? Até surgiu essas questões de programas sociais, Fome Zero, enfim. Lá em casa, por exemplo, até os meus 10 anos de idade, eu lembro que uma época que precisou no colégio para colocar, analisar uma conta de energia, e daí eu não tinha, né? Não tinha, lá em casa não tinha energia elétrica. Foi uma colega minha na época, o nome dela Joyce, que simplesmente, né, me ajudou lá na época, que a gente precisava trabalhar alguma coisa lá em relação aos dados lá, eu não lembro exatamente o que era, mas o que me chamou a atenção foi isso, né, na época do colégio. Aí lá em casa não tinha energia elétrica nessa época, acho que tinha uns 10 anos de idade, por aí, 10. Até 10 anos eu acho que não tinha energia elétrica. Aí foi surgir com o tempo, né? Então, assim, todas essas transformações, até questões de dentro de casa também, construção também, vocês veem como que era a parede, né? Como que era a parede lá de casa, fogão lá atrás, enfim. A gente não passava fome, graças a Deus, mas a gente vivia numa espécie de escassez, realmente escassez, né? A gente ia em busca, claro, né, de alimentos e tudo mais, a gente ia em busca de água,
Eu lembro que a gente ia no açude pegar água, né? Tinha uma certa distância também. Tinha os momentos felizes de infância, que esses com certeza eu guardo no meu coração, assim. Até esse momento também que a gente teve de superação, né? Serviu para muita coisa hoje em dia. Serviu muita coisa em relação à minha mentalidade, por exemplo, o quanto que a gente conseguiu superar certas situações lá do passado, né? Eu fui para essa linha dos estudos, do autoconhecimento. Meus irmãos trabalham, né? Todos formaram até o ensino médio, enfim. E todos trabalham, todos têm suas famílias, seus filhos, né? Minha mãe e meu pai estão bem, graças a Deus. Mas, assim, tudo isso a gente conseguiu superar todas as questões de escassez mesmo de recursos, né? E com esse primeiro incentivo governamental, as questões que surgiram, né? E lembrando que a gente não morava nem no sertão, né? Região Agreste Pernambuco. Tem outra região que é sertão. O pessoal acha que Nordeste é só sertão, mas não, sertão é uma outra área de Pernambuco. E tem um sertão da Bahia também, enfim, de vários estados, sertão lá da Paraíba, né? Que são as áreas, as regiões que tem mais escassez de chuva, das águas, né? Com a transposição do Rio São Francisco, lá por volta dos anos 2006, 2007, se não me engano, que começou a chegar água lá no sertão, né? A pessoa começou a ter água, esses benefícios básicos de sobrevivência, acesso à internet. Se você for lá hoje em dia, você percebe que teve essas alterações, que colaborou também, de certa forma, para o seu desenvolvimento, né? Começou a desenvolver também em algumas regiões a questão da agricultura, né? Lá no sertão, em algumas regiões, né? Adaptou-se também. E no Agreste, se você for no Agreste, não tem essa questão de problema de água, né? Digamos que lá em casa era uma coisa específica, porque a gente não tinha água encanada. Então, a gente tinha que se deslocar para um local para poder coletar água, né? Ficava um pouco distante de casa, mas ainda assim tinha verde, ainda tem, graças a Deus, né, que é Agreste. Quando você imagina Agreste, na sua cabeça é um lugar verde, né? Lugar verde que tem área de campo, tem animais, tem cavalo, enfim, tem coisas relacionadas ao verde, à natureza, né? É mais forte do que no sertão. Você vai no sertão, tanto é que fala, né? O sertão vai virar mar. Na verdade, o sertão já foi mar, como eu relatei em um vídeo anterior, falando sobre isso, né? Porque o terreno lá, digamos, a terra em si, lembra areia, areia de praia, né? Se você for no sertão, você vai ver isso, você vai perceber, né? Mas é isso, estou falando as diferenças, né? As diferenças geográficas de uma região para outra. E hoje em dia, né? Como eu falei para vocês, devido a essas questões das oportunidades em relação aos benefícios sociais do governo, questões governamentais, de políticas públicas, que acredito que um governo que foca na questão social das políticas públicas é realmente um governo qual está disposto a apacentar as desigualdades sociais. E quem disser que isso não está fazendo sentido, que isso não faz sentido, é porque provavelmente não teve precariedade financeira alguma vez na vida, na família, né? Hoje em dia eu enxergo o ponto de vista de quê? Tem família, gente, que às vezes não tem o básico dentro de casa. Então, se o governo oferecer algum tipo de benefício social, por exemplo, até a escola pública, né? A escola ser pública, você ter a oportunidade de ter estudos, né? Ter fardamento, ter alimento no colégio, ter acesso a computador, enfim. Todas essas questões acabam, né, trazendo para a pessoa a oportunidade de crescimento também, né? Visto que às vezes tem família que não tem essas condições de oferecer fardamento, de oferecer às vezes ali alimentação durante o colégio, né? De oferecer um computador, de oferecer os acessos à educação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu falo que sem essas questões das políticas públicas eu não teria chegado até aqui. Então, sou grata por isso também.
Sou grata a toda a educação que a minha família me deu em relação às questões da sociedade, né? Por mais que minha família tenha um arquétipo, né, do inocente, eu carrego isso também, de certa forma, às vezes acaba sendo meio que um fardo, né? Que a gente às vezes fica meio de bobo, né? Mas são coisas a serem trabalhadas. Eu entendi que são coisas a serem trabalhadas. Tanto é que eu sou formada em turismo, mas eu penso em fazer outra graduação, né? Efetivamente agora em direito, né? Exatamente para trabalhar questões que eu percebo que ainda são carentes, né? Então, assim, compartilhando essa anterior trajetória de vida com vocês, por exemplo, vou conversar uma coisa para vocês. A minha mãe, ela brinca comigo até hoje. Ela acha que brinca, né? Mas na verdade ela movimenta algumas questões que eu ainda tenho, que eu preciso trabalhar. Por exemplo, as questões da infância, adolescência, né? De tanto ouvi-la falar essas coisas para mim, em relação a esse comportamento, né? Não é que você só tirava foto olhando para baixo, essas coisas todas, mas ela não entendia que era aquilo que ela acabava me passando, né? E eu internalizava. Por isso que eu falo tanto com vocês a questão do espelho. Não deixe que o outro faça um espelho com você, um espelhamento, porque dependendo do espelhamento pode ser negativo, né? Para mim foi por muito, muito tempo. Para mim foi negativo, tipo assim, eu passei hoje em dia eu sou, tipo assim, eu gosto de falar em público, eu amo falar em público, assim, expressar a minha voz, conversar as coisas que eu tenho interesse, sabe? Eu gosto muito de compartilhar daquilo que eu tenho interesse, daquilo que me interessa, daquilo que amplifica a minha visão. Mas na época eu não conseguia ter esse posicionamento. Assim, eu tinha vergonha até de levantar a mão para ir no banheiro, na época eu estudava, né, pelo colégio. Não sei se alguém aqui que passa por isso ou passou, mas tá no seu momento de destravar isso, né? Eu era assim, tinha muitas travas, muitas travas. E a minha mãe alimentava esses pensamentos de travas. Era pior, né? Ela não sabe, talvez até hoje, não sei, vai entender das questões de encarnação e reencarnação, né? Porque eu creio do seguinte. Eu não tenho filhos, mas a minha mãe ela teve 5 filhos. Então, falo que são 5 oportunidades de serem versões melhores que os pais, né? Cada filho, filha, é uma oportunidade de ser uma versão melhorada ali do pai e da mãe, e assim sucessivamente, né? Eu falo que eu parei em mim porque eu não me acho ainda suficiente, digamos, né? Não sei se é suficiente, na verdade, eu não encontrei um parceiro ideal que está nos parâmetros ali de eu realmente abrir o coração e dizer, vou ter filhos dessa pessoa ainda não, enfim, né? Questões relacionadas ali da família, né? Você fica pensando assim, que dependendo do parceiro que você vai encontrar, né, não vai ser sadio para o ambiente familiar. Tanto é que eu coloco aqui para vocês, mulheres, meninas, enfim, que estiverem assistindo esse vídeo, a importância da gente ter esse pensamento lá na frente também, não é somente agora. Ah, eu tô com vontade de fazer um filho agora, não sei o quê, tô apaixonada, não sei o quê. Eu tenho que pensar, será que essa pessoa que está aqui do meu lado, né, não é uma pessoa ideal realmente para isso, para esse plano que eu tô querendo, né? Então, a gente tem que pensar todas essas questões. Mas, enfim, quando a gente é filha, a gente é tipo assim, a gente tem a oportunidade de ser uma versão melhorada dos nossos pais, né? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque a partir do momento que eu entendi que havia questões ali nos meus pais, que eu precisava me desvincular, né? E isso tá até na minha astrologia. Na minha astrologia falava que eu seria a ovelha diferente da família. E foi assim que eu me comportei, né? Apesar de ter todas as questões relacionadas de bullying, né? Eu sofria muito bullying no ambiente de colégio ali, né? Tipo assim, eu tô aqui para falar para vocês se tem alguém passando por bullying no colégio, que você lá na frente talvez vai lembrar desse momento e vai dizer, nossa, eu cheguei até aqui, eita, glória a Deus. Hoje em dia eu dou glória a Deus, gente, por não ter, né, por olhar para aquelas pessoas que faziam bullying comigo e não ter me encaminhado igualmente na vida dessas pessoas.
Porque, assim, eu olho para o passado e eu penso, se eu tivesse seguido a linha daquela pessoa que se achava soberana na época, em relação a, por exemplo, meio que ser, né, ali a pessoa bam, bam e tal, né? Hoje em dia eu não seria a pessoa que sou hoje, então assim, eu sou muito grata, até mesmo por esses momentos de bullying, porque eu transformei isso tudo em coisas positivas, né, para minha vida. Mas assim, eu falo que alguns bloqueios realmente acabavam impactando. Deus deu várias aberturas na minha vida, abriu várias portas, oportunidades, ainda que eu fosse uma pessoa meio fechada, não conseguisse me expressar como eu gostaria, né? Deus foi muito bondoso comigo e abriu as portas que tinha para abrir, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque ele estava ali, né, com seu anjo da guarda presente o tempo todo, sempre, né, até hoje, graças a Deus. Mas assim, ainda assim, gente, é para vocês entenderem que a partir do momento que a gente destrava, que a gente abre essa caixa de Pandora, abre essa chave assim, sabe? Vira a chave, por exemplo, para as questões de programação mental negativa que a gente recebeu da nossa família, seja lá de quem foi, né? De parente, de amigo, sei lá quem foi. Para vocês terem noção, até um tempo atrás, né? Tempo atrás que eu falo, um bom tempo atrás, na verdade, na época de adolescência, eu não gostava, né? Do meu nome, não gostava do sinal que eu tenho no meu olho. Hoje em dia eu acho ele lindo, eu acho ele maravilhoso. Eu acho que ele me destaca, tipo assim, tá bom de silêncio, você vai descer lá na tela, toda leonina agora, né? Você já pensou uma leonina que não se exalta? Você já pensou nisso? Deus, eu acho que quando me mandou pra terra, ele falou assim, vou mandar equilibrado. Mesmo mandar umas humilhação, depois vou mandar umas exaltação para ela. Mas assim, eu, leonina, né? Aí tem uma marca assim de nascença, né? Um sinal aqui. Aí eu não gostava desse sinal, não sei por que eu não gostava. Na verdade, eu sei porque eu não gostava, porque as pessoas não gostavam, porque eu era diferente. Eu era diferente. Entendi. Assim, eu era uma leonina, apesar de estranha, esquisita para as pessoas, mas eu era diferente. Aí isso incomodava as pessoas. Meu sinal incomodava as pessoas, né? Eu lembro que eu usava uma franja assim de lado para esconder meu sinal. Né? Então, assim, era isso, era outra coisa, era posicionamento assim, envergado, né? Que era desse jeito que eu me sentia, cabisbaixo e tal, né? Que mais? Na época de adolescente. Tá, o mês de agosto, né? O mês de agosto, assim, para mim era terrível, porque uma certa pessoa, né? Na época, foi lá no calendário, você tem noção dos traumas de infância, ali, adolescência, que a gente não mexe lá, mas que, né, se a gente for cutucar lá, você vai entender. Olhava lá no calendário e falava assim, tá para chegar agosto, o mês do desgosto. Aí eu ficava assim, nossa, na minha cabeça, né? Meu mês de aniversário é o mês do desgosto. Gente, aí eu internalizava todas essas coisas negativas que o outro jogava, e eu ficava mal, ficava cada vez mais mal, ficava assim, não, totalmente abatida. Aí, tempo mudou, né? Tempo alterou, muito tempo depois, que eu tô falando aqui para vocês, vou mostrar qual que é o momento desse destrava. E eu pensei, nossa, agosto é assim, o mês de Deus. Agosto de Deus. É agosto de Deus. É agosto de Deus e ponto final. Agosto de Deus. Então, assim, virou a chave. Outra coisa, meu nome, Jacilene. Sim, eu era a única Jacilene no colégio. Então, assim, eu odiava meu nome. Eu falava assim, por que a minha mãe me colocou meu nome, Jacilene? Meu Deus, eu sou a única Jacilene do colégio. Segundo dados do IBGE, só tem, acho que é 1% de Jacilene. Uma coisa assim, dados de 2010, que eu acho que ainda está atualizado lá. 1 é 2%, enfim. Aí eu ficava assim, meu Deus, só nunca Jacilene no colégio. Sabe? Eu nem sabia o significado do meu nome, gente. Nem sabia. Nem sabia. Hoje em dia eu penso assim, nossa, meu nome é Jacilene Barbosa. Dá um bom nome da advogada, Jacilene Barbosa. Gostei, isso aí é nome forte. Jacilene Barbosa. Tanto é que Jacilene Arruda eu gosto para nome mais artístico, né? Jacilene Arruda. Né? Duas personalidades. Eu tô falando para vocês, a vida, gente, a vida é um palco. A gente tá aqui como um personagem da nossa existência.
né? Por isso que a gente tem que ser autor, autora. A gente não tem que deixar que alguém simplesmente chegue na nossa vida e dite regras para a gente, né? Nós já viemos com a nossa essência, com a nossa persona, com a nossa personalidade, né? Então, assim, o intuito aqui com esse vídeo é chamar vocês para descobrir a personalidade de vocês, a alma de vocês, né? A personalidade e a alma de vocês. Cada ser é único no universo, cada ser é um universo, né? Apesar de estarmos todos ligados, mas cada ser é um universo. Viva as diferenças, viva o diferente, né? Hoje eu entendo perfeitamente a importância disso. Eu acho que eu tive que passar por essas questões todas para estar aqui hoje falando disso, né? Então, assim, aí simplesmente eu descobri, né, há um tempo aí, o significado do meu nome, gente. Ganhei um poema bonito, ganhei, né? Mas eu descobri o significado do meu nome, eu fiquei assim, gente, Sol e Lua. Nossa, é muito astróloga isso, né? Eu amo astrologia, amo mexer com os astros, né? Todo esse posicionamento, olhar o céu. Eu amo todas essas coisas, amo constelação. Então, assim, meu nome o que a lua reflete, ou a luz do sol. Eu penso, nossa, só a iluminação, né? Mas não basta a pessoa nascer de leão, tem que ser muito exibida mesmo. A pessoa nasce de leão, no gosto de Deus, e ainda com lua e sol no nome. Eu fiz, gente, é muito brilho, né? Não basta isso, o Teatro Mágico escreve o seguinte para mim: Jocilene, brilhe onde estiver e assina. Como que o Teatro Mágico sabia o significado do meu nome? Eu falei que ia chegar esse momento da exaltação, não falei? Primeiro vem a humilhação, depois vem a honra. Gente, existe momentos e momentos. Eu comecei a entender essas questões das ondulações a partir do momento em que o planeta, que eu entendi que o planeta é dual, bem e mal, né? Bem e mal. Há males, por isso que fala, há males que vêm para o bem. E exatamente, gente, a nossa existência é assim. Há males que vêm para o bem. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, provavelmente é para transformar todo mal em bem. Na minha vida, né, o que passou, ficou de experiência, na vida de vocês também. Eu estou aqui hoje com uma professora, tecnicamente falando, né, e vocês são os alunos. Então, assim, para compartilhar desse momento e para vocês entenderem o quanto de potencial que às vezes existe aí dentro de você e você ainda não sabe. Você está nesse momento agora para você se transformar, né? É um momento de desprogramação. Então vamos lá, iniciar com esse momento. Te convido a sentir esse momento. Sinta na sua alma, no seu ser, no ser divino que habita dentro de você. Este é o momento. Então, gente, é sobre este vídeo. É sobre este vídeo. Tu ficou tão silencioso agora. Vou compartilhar aqui a tela. Desprogramação da Matrix. Então, este é o momento. O momento continua aqui. Falo que o que me desprogramou, o que me tirou da Matrix, o que me tirou desse universo dos medos, do caos, da maldade, da cegueira, né, que eu falo. Eu tenho ainda tanto de cegueira, né? Até que eu uso óculos, né? Essa existência eu vim com óculos. Isso não é à toa também, não. Eu tenho um tanto de cegueira que eu preciso tirar, os véus, né? Eu preciso tirar muito ainda de véus, que eu falo, do discernimento. Às vezes o universo me envia os insights e eu, uau, isso é demais. Isso é demais da conta, sou, né? Aí eu peço, envia de novo, por gentileza, um sinal. Vai, envia. Não tô acreditando ainda. Isso fala sobre isso aqui, ó. Vocês sabiam disso, né? Então, assim, muitos sinais. Então, eu falo que o momento assim de desconexão com a matriz foi exatamente o momento que você teve isso. Foi exatamente nesse momento.
comecei fazendo as orações para o subconsciente. Daí por diante, 3 meses, assim, coisa muito rápida. 3 meses eu conheci uma pessoa, né, transformada já, e que, de acordo com a minha conexão com essa pessoa, que foi de alma, eu tive transformação também. E assim, em pouquíssimo tempo, né, bem pertinho do meu aniversário, fui numa igreja, véspera do meu aniversário, aliás, Igreja do Amor, e eu aceitei Jesus lá. Mas foi de uma forma tão assim que eu fiz, oi, nem sabia que aceitar Jesus era assim. Não sabia que era desse jeito, né? Para cada pessoa vai ter uma forma. Mas assim, a luz parou assim na minha frente, assim, a luz do teto da igreja, eu tá, não, assim, levantei. Foi um negócio muito mágico, foi mágico, foi mágico. Eu falei assim, gente. Aí chamou lá na frente, tô me abraçando, falando que eu ia ver uma nova história, né? Eu falei assim, oi, eu sem entender nada, né? Fui o caminho todo refletindo para casa. E naquele momento ali, íntimo com Deus, com meus pensamentos, eu lembro que a gente fez um círculo de oração blindado, luminoso. Cada um com um pensamento ali. E a gente enviou, né, as conexões para o universo. E eu lembro qual foi o meu pedido. Qual foi o meu pedido? E assim, Deus considerou tanto, tanto nesse mundo, que ele não mediu esforços para realizar aquilo. E hoje em dia eu olho, desde o momento que eu aceitei Jesus, e eu falo, nossa, que graça, que bênção é aceitar Jesus. Que bênção é. Sim, a maior bênção que a gente pode ter na vida, na nossa existência, é aceitar o amor. É aceitar o amor, Jesus é amor. Jesus é tudo que é de mais puro, benéfico, humano, sabe? Na existência. Então, assim, e é muito louco, você fala assim, aceitar Jesus, são duas palavras. Aceitar Jesus. Eu tipo assim, são três, no caso. Eu aceitei Jesus, assim, 3 palavras. E você mexe tanto com sua vida, com sua existência, você sai tanto da Matrix, né? Que você fica assim, é assim, é outro mundo. Existe uma pessoa antes e uma pessoa depois. Mas enfim, não sei se você já aceitou, provavelmente, talvez não, provavelmente você não estaria nesse vídeo, não sei. Mas assim, este é o convite, né? Este é o convite, o universo não manda tantos sinais assim, não. Esse é o sinal, né, que você estava precisando, estava buscando. Desprogramação Matrix, basta este decreto. Pode escrever, eu vou deixar também anexado na descrição do vídeo. E eu falo assim, você vai aceitar Jesus, você vai trabalhar, tá? Você tá achando que vai cegar a pessoa de antes? Não, tem osso aqui não, é trabalho, 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 trabalho. Claro que vai ter aquele momento em que você vai parar, vai refletir assim. Aí, opa, eu tive uma ideia aqui hoje, comigo foi assim, nossa, eu tava assim parada um tempo assim, sabe? Bem oportuno de reflexão, né? Nesse final agora de tarde. Daí eu vi um caminho assim, refletindo bastante. Eu fiquei, uau, posso fazer isso, aquilo, outro, tal. E tô aqui gravando esse vídeo com vocês, super, ultra, mega cansada. Mas eu falo, é como aquilo que fala na Bíblia, né? O fardo é leve. Peraí, que eu tenho que buscar isso. Tenho que buscar essa frase. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse versículo é tão importante, gente,
que nos faz entender, e a gente, depois que a gente se torna verdadeiramente, né, redimidos pelo sangue de Jesus, espiritualmente falando, ele foi, né, mas seu espírito ficou aqui na face da terra, esperando as pessoas e suas remissões. Então, assim, nessas questões relacionadas, por exemplo, né, quando a gente trabalha para Deus, quando a gente trabalha para o divino, apesar de ter esses momentos que a gente vai ficar cansado, mas assim, é tão satisfatório, tipo assim, um cansaço satisfatório, sabe? Você saber que você está fazendo a sua parte na humanidade. Então, assim, faça este decreto, deixa na descrição do vídeo. Eu cancelo agora toda programação implantada em mim pela matrix da ilusão, da manipulação e do medo. Vou adentrar nisso que eu acabei de falar. Quando as pessoas vêm para você com algum comentário negativo, te causando medo, te causando temor, te causando qualquer tipo de sentimento ruim, negativo, né? Eu estou tentando te manipular através do medo, que as pessoas manipulam através do medo. Pode crer que isso aí é da Matrix, tá? Isso não é de Deus, não. Eu retiro meus olhos do véu e ativo minha visão da alma. Alma. Deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma. Essa música é sensacional. Tudo que é controle se desfaz. Tudo que é mentira se revela. Tudo que é sombra se ilumina. Cada um de nós temos, tá? Nossas luzes e nossas sombras. Mas se a luz chega, a sombra sai. Eu escolho enxergar com a clareza da verdade. Eu escolho ouvir o chamado de minha consciência livre. Eu escolho sair dos jogos, dos ciclos e das narrativas que não pertencem à minha essência. A partir de agora, eu caminho fora da Matrix, fora dos sistemas, fora das caixas e implantes. Gente, já assiste um filme Matrix? Quem ainda não assistiu, já recomendei aqui várias vezes no canal. Escolho agora ver além e caminhar dentro de mim, da minha verdade e da frequência original da fonte una. Gente, se todos nós viemos de uma única fonte, eu sei que a única fonte que existe nesse mundo é o amor, a linguagem universal do amor, do pensamento amoroso, do on, né? Então, assim, se eu sei isso, eu sei que todas as pessoas têm uma essência divina. Isso eu sei que se isso tocar na essência divina de cada um, o mundo se ilumina de tal forma que eu fico assim, uau! A gente, ó, dá um salto quântico evolutivo enorme. Acabam todas as guerras. E cada um de nós descobre a sua essência, sua real essência, né? Permitindo o meu sol interior brilhar e iluminar. Brilhar e iluminar. Está feito, está selado, está manifestado. Digite nos comentários. Eu sou a consciência desperta. Eu sou a consciência desperta. Eu sou a consciência e a essência desperta. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Então, novamente, faça este decreto. Eu cancelo agora toda a programação implantada em mim pela matriz da ilusão, da manipulação e do medo. Eu retiro meus olhos do véu e ativo minha visão da alma. Tudo que é controle se desfaz, tudo que é mentira se revela, tudo que é sombra se ilumina. Eu escolho enxergar com a clareza da verdade. Eu escolho ouvir o chamado da minha consciência livre. Eu escolho sair dos jogos, dos ciclos e das narrativas que não pertencem à minha essência. A partir de agora, eu caminho fora da matrix, fora dos sistemas, fora das caixas e implantes. Eu escolho agora ver além, caminhar dentro de mim, da minha verdade, da frequência original da fonte una, permitindo o meu sol interior brilhar e iluminar. Está feito, está selado, está manifestado. Eu sou a consciência desperta. Eu sou a consciência desperta. Eu sou a consciência e a essência desperta. Vou dizer algo mais. Tem o pensamento, né? Tudo aquilo que eu estou pensando. Tem a palavra, que deriva dos nossos pensamentos também, que é uma conexão, né? E também os sentimentos, que a gente sente, né? Como que a gente sente? Se a gente pensa algo positivo, a gente vai expressar algo positivo, provavelmente, se a gente for falar, né?
E, consequentemente, a gente vai se sentir bem, né? Alegre, feliz, contente. Nosso corpo também vai expressar essa felicidade. Então, aqui a dança, esse movimento da dança circular, todo esse movimento também faz parte. Essa mesma linhagem que eu tô falando para vocês, energia, frequência e vibração. Então, assim, a gente muda o ambiente também com a nossa energia. Tanto é que a gente pode contaminar também, né? Vamos supor, se é uma pessoa positiva. Mas se é uma pessoa negativa, né? Se só vê maldade, se só ouve maldade, se só fala maldade. E pensa maldade também. O seu corpo, ele muda a energia totalmente. A pessoa tem uma aura. Tem um filme que é Celeste Profundo. Eu venho falar sobre auras, né? Sobre energias, sobre aquilo que circunda o nosso corpo. Ah, tá. Profecia Celestina, é isso mesmo. É Profecia Celestina. Se vocês conhecem, mas recomendo assistir. Já recomendei outras vezes também. Mas cá estou eu recomendando novamente. Profecia Celestina. Então, assim, fala sobre isso, sobre a nossa energia, sobre o que a gente está emanando, né? Tanto é que às vezes uma pessoa vai atrair a gente e outra vez a pessoa vai repelir. Eu, por exemplo, quando estava vibrando muito positivo, toda alegre, toda feliz, toda na luminosidade, principalmente depois de passar por alguns experimentos da espiritualidade, chegava em alguns ambientes e as pessoas, sai de perto de mim. Tipo assim, tava lá iluminando as sombras da pessoa, né? Só que nem todo mundo quer sair das sombras, né? Tem isso também. Da mesma forma que às vezes a gente tá ali, né, vibrando nosso positivo, chega uma pessoa toda na negatividade, falando coisas ruins pra gente, a gente já começa a ver. Se a gente não blinda a nossa parte áurica, né, nosso corpo áurico, a gente começa a se deixar contaminar, ó. Minha coisa ouvir. Se a gente não tapar os ouvidos para as maldades, a gente começa a internalizar. Aí vai pra mente, né? Aí vai pro corpo, aí se transforma às vezes até em doença, nessa forma em padrão de comportamento, como eu tô falando para vocês já. Por muito tempo, eu vivenciei isso de internalizar tudo que foi negativo na vida. Eu era esponja, eu sei que eu sou médium, então, assim, eu tenho que me blindar, né? Então, assim, internalizava tudo, né? Meu corpo ficava todo assim, ó, rebaixado, né? Aí, quando eu comecei a entender essas questões, eu comecei, ó, opa. Que o outro tá falando pra mim é positivo? Entra, vai, isso mesmo, isso aí. Tanto é, faz o teste. Vai dirigir com uma pessoa positiva ao seu lado e vai dirigir com uma pessoa negativa para você ver. O tanto de coisa ruim que acontece ao lado da pessoa negativa e o tanto de coisa boa que acontece ao lado da pessoa positiva. Sinais abrem, né? Sinais abrem. Você faz tudo muito, né? Assim, tudo flui. Tudo flui. Agora vai do lado da pessoa negativa para você ver. Tanta coisa ruim. É sério, gente. É por isso que eu falei para vocês. Você precisa também aprender a blindar sua energia, né? Senão você se contamina. Até às vezes acontece a autocontaminação, às vezes a gente pensamento positivo, né, vibrando alto e tal. Às vezes tem pensamento negativo também, às vezes nem é nosso, às vezes da, né, das pessoas que ficam aí vagando aí no universo, né, não fizeram passagem, às vezes também é de outras pessoas, né, que chega através do pensamento do on, aí vai chegando, aí você fica só, você é um canal, você tem que entender que você é um canal. E se você não souber filtrar isso, não souber filtrar, tipo assim, esse pensamento vem de onde? Né? É sério, gente. Aí a gente começa a trabalhar esse filtro, fazer esse filtro. E começa a dispersar. Tudo que for negativo, você vai, vai-te embora, pega o teu bico, sai teu rumo. E espanta, literalmente, cadeias quebrar, né? Começou a trazer o que é bom, que é positivo, se alimentar de coisa boa, positiva, música boa, positiva, né? Que isso vai transformando, reconfigurando o seu cérebro. Porque agora eu estou te falando que você é um computador também, você sabia? Então você reconfigura o seu cérebro, a sua mentalidade, a sua mentalidade muda, né? Então, assim, pela terceira vez, que o número 3 é mágico, né? Faça este decreto. Eu cancelo agora toda a programação implantada em mim pela matrix da ilusão, da manipulação e do medo. Retiro meus olhos do véu e ativo minha visão da alma. Tudo que é controle se desfaz, tudo que é mentira se revela, tudo que é sombra se ilumina. Eu escolho enxergar com a clareza da verdade. Eu escolho ouvir o chamado de minha consciência livre. Eu escolho sair dos jogos, dos ciclos, das narrativas que não pertencem à minha essência. A partir de agora, eu caminho fora da matriz, fora dos sistemas, fora das caixas e implantes
Eu escolho agora ver além e caminhar dentro de mim, da minha verdade e da frequência original da fonte 1, permitindo meu sol interior brilhar e iluminar. Está feito, está selado, está manifestado. Eu sou a consciência desperta, eu sou a consciência desperta, eu sou a consciência e essência desperta. Então, este aqui é o nosso vídeo, né? Neste dia, nesta noite, eu não sei o horário que você está assistindo, mas esse vídeo aqui foi feito para você. Para a sua alma, que ansia por esse momento de despertar. E agora eu quero te mostrar a transformação, né? Te falei que depois da humilhação vem a exaltação. Essa daqui, ó, é a Jacilene. A nova Jacilene, né? Jacilene agora que pode tirar foto, né? Você tirar foto, né? Essa Jacilene que se veste como quer, se maquia como quer, quando tem vontade, né? Não é nada imposto, né? Não tem nenhuma imposição. Quando ela quer deixar os cabelos cacheados, ela deixa. Quando ela quer passar um secador, uma chapinha, alguma coisa assim, ela passa também. Quando ela pintar o cabelo, ela também pinta, né? Quando ela coloca a maquiagem, ela coloca. Quando ela quer amarrar o cabelo, ela também amarra. Quando ela colocar uma maquiagem, ela coloca. Um óculos, ela coloca. Ou tira também, né? Eu falo que essa aqui é a Jacilene livre, né? A Jacilene que é dona das suas próprias vontades, desejos, né? Que não precisa necessariamente de aprovação. Então, assim, a aprovação de terceiros que eu falo, né? Para viver a sua vida, para viver a sua essência. Essa Jacilene que descobriu, que se despertou. E por isso também está aqui presente para despertar outras pessoas. Esse é o nosso serviço. Falo que nosso serviço, né, para além das questões do nosso trabalho, nosso dia a dia, fazer as questões do nosso trabalho, é também trabalhar a nossa essência, a nossa humanidade, em prol das outras pessoas. É ter um projeto social, né? É doar sangue, sei lá, ajudar o próximo, fornecer alimentos para alguém. Sei lá, gente, a gente pode fazer tanta coisa na humanidade. Escrever um livro, né? Vai estar aqui no YouTube falando com vocês, compartilhando essas experiências, desses aprendizados, tendo como meta também despertar outras pessoas. Eu estava adormecida. Mas como dizem o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E cá estou eu, né? A água chegou e a pedra, né? Tomou jeito, né? Tomou forma. Graças a Deus, transformou-se, desprogramou-se, né? Tem algumas questões que a gente precisa resolver? Tem, né? A gente usa óculos. Eu sei muito bem que tem algumas questões que eu tenho que trabalhar ainda, né? Sobre o meu autodesenvolvimento, sobre as questões do enxergar, né? Apesar das coisas que o universo me mostra, às vezes eu falo assim, não, não é isso, não, Deus, não é isso. Aí o universo fala, é sim, é sim. Tô te mostrando, já te mostrei várias vezes, você não quer acreditar. Né, gente? Assim, mas é pra gente entender das coisas que a gente precisa trabalhar, né? Às vezes o universo cansa de mostrar pra gente, a gente faz tipo assim, não tô entendendo, não tô entendendo. Você tá entendendo sim. Tá, Jacilene agora, né? Toda mostrada aí, ó, tirando as fotos, né? Sorrindo, né? Sorrindo por vontade própria, porque ela quer rir mesmo, sorrir, né? Dentes maravilhosos, usei aparelho por um tempo, uns 5 anos, eu acho. Então, assim, essa nova Jacilene, tá? Essa nova Jacilene, eu quero que vocês façam isso com vocês também. Essa nova Jacilene, ela olha pra Jacilene daqui, ó, e fala assim: você tá chorando, garota? Você tá chorando? Eu acho que eu não costumo ficar no braço do outro, não, gente. Eu, minha família, todo mundo, mas
Tô chorando aqui, né? Essa Jacilene aqui é a Jacilene que aprendeu, né? Está aprendendo ainda a dizer não para as pessoas, né? A sorrir quando tem que sorrir mesmo, né? A colocar a maquiagem quando tem que colocar maquiagem mesmo, quando tem que colocar. A não colocar também, né? Essa Jacilene que eu falo que iluminou-se, né? Pelo seu próprio nome, pelo seu próprio arquétipo. Cada pessoa tem um arquétipo também. E eu espero que vocês descubram, né? O arquétipo do nome de vocês. E com isso escrevam suas próprias histórias, suas próprias trajetórias. E continue assistindo as aulas do canal do YouTube e Instagram também, que a gente tá ouvindo por lá. Evolução e conhecimento. O nosso intuito de hoje foi virar essa chave, né, na vida de vocês. Eu entrei dentro da caixinha aqui, ó, entrei dentro da caixinha do arquivo confidencial e literalmente fiz essa transformação junto com vocês, né, para que vocês entendam o que é você sair da matriz, o que é você desprogramar-se da matriz e entrar dentro de você. Eu quero que você entre, mergulhe dentro de você. Faça um mergulho profundo dentro de você. Esqueça o outro. Esqueça o outro. Esqueça que foi que o outro te disse, que fulano, que ciclano, que a sua mãe, que seu pai, que seu irmão, que não sei quem, que pelelei, lá. Não é sobre o outro, é sobre você. Quero que o exercício de agora seja você pegar um espelho, né, igual que eu fiz agora. Você pegar um espelho, você se olhar na frente do espelho e dizer: olha, sei lá, fui isso, aquilo outro, ou sou isso, aquilo outro, e eu quero mudar, né? Quero mudar. Então, assim, quer que você faça isso também com você. Nunca nessa vida, nessa face da terra, foi sobre o outro. Foi sempre sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Jesus veio aqui para a terra, Jesus já veio trabalhado, né? Foi trabalhando ali, né? Subindo os degraus, chegando nos seus momentos ali, mostrando a sua humanidade. E através de exemplos, gente, através de exemplos. Mas teve aquela questão da crucificação, né? Que segundo Raul Seixas, inclusive, hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 26 de junho, tá sendo lançado o seu filme, né? Raul Seixas. Eu queria tanto escrever um livro, agora tá aí, no filme. Então, assim, foi parte de um plano, né? Plano divino. Que é por isso que falam. Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente não entende, mas a gente tá aqui vivendo a nossa humanidade. Então, assim, saiam dessas caixinhas, dos preconceitos, paradigmas, de encaixar o outro, tentar encaixar o outro, de sei lá, desprograma, sai da matriz, então se liberta. E liberta o outro também, porque quando a gente se liberta, a gente liberta o outro, sabe? Então, assim, cada um vivendo a sua essência, vivendo a sua natureza, o seu próprio universo. Você é o seu universo. Por que às vezes a gente fica, vai no show de alguém e vê, né, que a pessoa, fulano é um astro, né? Realmente, fulano é um astro, fulano se transformou num astro. Por quê? Ele descobriu o seu próprio universo. Ele descobriu a sua própria essência, o seu próprio ser, as suas questões, as suas características. Está ali exaltando a sua individualidade, a sua essência, né? E por conta disso, a gente admira também. Então, assim, que a gente também seja, que sejamos também admirados por nossa essência, por não tentar se igualar ao outro, mas por a gente viver a nossa verdade. Acho que isso o Raul Seixas falava muito sobre viver a nossa verdade. Quero que você viva a sua verdade. Não se encaixe, não tente se encaixar na caixa através de alguém. Eu quero ser igual a fulano, igual a ciclano. Você é único. Você é única. Você é um ser único. Você é uma pessoa única. Você possui dons, talentos próprios, únicos seus. Entende? Sim, eu quero que nesse momento você se olhe para dentro. Eu quero que você se olhe no espelho e viva a sua história, a sua própria história, a sua própria trajetória, a sua jornada. Você não é seu pai, você não é sua mãe, você não é. Você é você, entende?
essa conversa filosófica aqui, eu quero que você entenda da sua natureza divina. Eu quero que você entenda da sua natureza divina, da sua essência, do seu ser e viva isso aqui na Terra. Que você faça ótimas projeções disso. Porque eu sei que Deus te deu uma essência maravilhosa para você viver. Então é isso. Gratidão a todos que ficaram até aqui. E espero que vocês tenham realmente gostado deste momento, né? Que o universo preparou. Espero que vocês compartilhem com mais pessoas também. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu gravei um vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre Lei da Atração 21 dias. Gente, nesses 21 dias vai acontecer tanta mágica que, meu Deus, é muita glória, né, gente? Mas assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Entendam, esse é o fluxo da abundância. Não retenham bênçãos. Compartilhem as bênçãos. Se você acha que você pensar em abençoar alguém, se você acha que você pensar, se você acha que você falar que vai abençoar alguém, se você falar abençoando alguém, se você fazer algo abençoando alguém, se você acha que você está diminuindo ou tirando alguma coisa, você está muito enganado. Está multiplicando. Você está multiplicando bênçãos. Entendeu? Bênçãos são multiplicadas na sua vida quando você abençoa. Então é isso, gente. É a nossa mensagem. Gratidão. E até o nosso próximo vídeo aqui. Continuem ligados aqui no canal do YouTube. Sigam lá também a página do Instagram. Evolução em Conhecimento. A gente também posta conteúdo por lá. Iremos postar também mais sobre Lei da Atração. Então continuem conectados. E sigam o nosso amigo lá, B_Lopera. Grande músico, grande artista, cantor lá da região da África, Angola, que posteriormente estará aqui no Brasil, que eu profetizo isso. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.